Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesse quarto trimestre de 2023. E desta feita vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por título Paulo, o Apóstolo de Cristo. E a lição de hoje, irmãos, é a lição de número 2, que traz por título Fariseu zeloso a cristão fervoroso. De fariseu zeloso a cristão fervoroso. O texto de referência está registrado em Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 a 15. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia e automaticamente a sua lição pode estar fazendo uso da Bíblia para acompanhar ou para ler esses versículos que vai de 11 a 15 do capítulo 1 de Gálatas, para o irmão aí entender a base do estudo de hoje, da lição de hoje. Eu estou com a minha Bíblia aqui e nós vamos estar fazendo esta leitura para fundamentarmos o estudo de hoje. É muito importante fazermos uso da Bíblia. Então nós temos Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 15, que começa dizendo assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. A letra dessa Bíblia é muito pequenininha e a idade vai prejudicando um pouco, mas louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, então aqui está o texto onde Paulo ele dá um testemunho pessoal da sua conversão, e ele enfatiza muito bem aqui, dizendo que ele não recebeu a orientação de homem nenhum, ele não foi ensinado por homem nenhum, sendo ele um defensor da lei, se tornou um perseguidor. Aprove o Senhor que o escolheu desde o ventre da sua mãe, e no momento certo o chamou e se revelou a ele. A partir de então, ele de perseguidor passou a ser um pregador do Evangelho. De um fariseu ao extremo, ou por que não dizer fanático, pois ele mesmo diz aqui no texto que ele excedia em muitos aqueles da sua idade, ou pelo fato dele ser zeloso, dele ser uma pessoa muito mais aplicada. Então ele, ao se encontrar com o Senhor Jesus, ele muda e ele passa agora a ser um verdadeiro cristão, um fervoroso cristão e um autêntico pregador do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui já no início, o versículo do dia vem dizendo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 8. A verdade aplicada vem dizendo que o encontro com o Cristo vivo é o marco da verdadeira conversão. Então, automaticamente, o comentarista usa esta frase para fundamentar este pensamento, que ele diz que o encontro com Cristo, com o Cristo vivo, ou seja, não tem como você ter um encontro com o Cristo morto, não querendo
menosprezar nenhuma religião, mas não se pode, de modo algum, se curvar diante de um Cristo que ainda continua crucificado, aquele semblante triste, etc. Porque nós sabemos perfeitamente que o Senhor Jesus sofreu todas as coisas, foi crucificado, sim, de fato, morreu e foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, né? Então nós temos um Cristo vivo. Então o comentarista diz que o encontro com o Cristo vivo é o marco da verdadeira conversão. Enquanto as pessoas estiverem se curvando diante de um Cristo que ainda continua morto e pregado numa cruz, nada disso que está aqui vai acontecer. Não vai haver uma verdadeira conversão. A conversão, ela é mediante o encontro do indivíduo com o Cristo vivo, como aconteceu ali na estrada de Damasco, quando Saulo teve aquele encontro precioso com o Senhor Jesus. E ali toda a sua vida foi mudada. Tudo aquilo que ele entendia de mais importante, como ele mesmo diz, depois de conhecer o Cristo, depois de conhecer esse Jesus maravilhoso, ele considera tudo aquilo como sendo sem valor. Toda a sua intelectualidade, todo o seu conhecimento, né, adquirido, ele considera como esterco, porque ele percebeu e encontrou em Cristo um tesouro muito maior, né? Um tesouro de muito maior valor. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, os objetivos da lição de hoje: o primeiro é apresentar o fariseu Saulo, segundo, explicar o encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco, e terceiro, relatar a transformação na vida do apóstolo depois do encontro com Cristo. E a nossa oração hoje, irmãos, é para que possamos mortificar o velho eu, né? E vivermos uma nova vida em Cristo. A exemplo do apóstolo Paulo, nós, como servos do Deus Altíssimo, precisamos, né, sempre mortificar o nosso eu, né, para que realmente possamos nos tornar uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. A introdução vem dizer quais eram as motivações de Paulo ao perseguir o novo movimento que tinha como seu representante Jesus Cristo morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Entendamos um pouco das motivações e os elementos da conversão do apóstolo dos gentios. Para os judeus e tanto para os romanos, uma pessoa que morria crucificada numa cruz, no madeiro, essa pessoa era maldita, porque a cruz, naquele período, era uma pena capital. A pessoa podia ser penalizada e executada de diversas maneiras, mas a cruz era algo estarrecedor. Então, como diz as Escrituras, Jesus se tornou maldição por nós. Mas na concepção dos romanos, principalmente dos judeus, e Paulo, que era judeu e romano, era inadmissível que uma pessoa que foi considerada maldita, uma pessoa que foi crucificada, uma pessoa que morreu e depois tem a história de que ele ressuscitou, isso era inconcebível. Isso realmente era uma seita, era um assinte contra a igreja, né, dos judeus, contra a religião judaica. Então ele de modo algum admitia aquilo. E por isso, enfurecido e zeloso no sentido de defender a religião judaica, ele passa a perseguir a igreja do Senhor. Ele passa a perseguir os cristãos do caminho, né? Como já dissemos na lição anterior. E por isso ele se torna este homem, né, brutal, cruel, como diz aí o reverendo Hernandes Dias Lopes, uma fera, né, indomável. Então, somente no caminho de Damasco, ele encontra aquele a quem ele perseguia. E veja que ali o Senhor Jesus não reclama para ele, dizendo: olha,
Por que você está perseguindo o meu povo? Por que você está perseguindo os meus discípulos? Não. O Senhor faz uma pergunta direta e objetiva. Por que me persegues? Ou seja, quem persegue um cristão, quem persegue a igreja de Cristo, na verdade, não está perseguindo a igreja, mas está perseguindo o dono da igreja, que é Cristo, o noivo, aquele que se deu por ela, aquele que morreu por ela. Então, que isso fique pontuado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave é o verdadeiro encontro com Cristo faz com que nossas vidas, com que nossa vida seja transformada. Então, o primeiro tópico vem dizendo da seguinte forma: a história de Saulo, de antes e depois de sua conversão, é algo que só podemos descrever como um verdadeiro milagre. Somente Deus para fazer tamanha transformação. Então, nós temos o primeiro ponto, Saulo, o fariseu, e aqui nós vemos que Paulo se refere a si mesmo, antes de sua conversão, como fariseu e zeloso da lei, conforme está registrado em Atos 26 e verso 5. Os fariseus eram um dos grupos pertencentes ao judaísmo no período de Jesus. Eles eram extremamente tradicionais, legalistas e religiosos, diferentemente dos saduceus, que participavam da aristocracia e da maior parte do governo judaico. O Sinédrio, que era o Senado judaico naquela época. Os fariseus eram um grupo de leigos que tinham em seu partido os escribas, e estes, sim, eram doutos da lei e nas escrituras do Antigo Testamento. Saulo era extremamente zeloso com as tradições, era um religioso inflexível, reconhecia o Antigo Testamento como as Sagradas Escrituras, conforme está registrado em Romanos 1, verso 2, e divinamente inspiradas por Deus, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Então, aqui nós vemos o Saulo fariseu, um homem dedicado, um homem zeloso, conforme já lemos aqui, um homem que estava disposto a defender a sua fé, a religião, a qualquer custo, né? E para isso ele não media esforço e recebeu autorização dos magistrados, dos sacerdotes, recebeu cartas para perseguir, né, os cristãos, e ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres, lançava na prisão e muitas vezes, sob tortura, fazia aquelas pessoas negarem o nome de Jesus, e quando isso não acontecia, ele dava o seu voto para que aquela pessoa fosse, né, executada. Então, era uma pessoa extremamente violenta, né? Era uma fera, de fato. No segundo ponto, Saulo aprisionava, aqui nós vamos ver, ele aprisionava e encarcerava os cristãos, obrigando-os a renunciar à sua fé. E quando estes refugiados fugiam além das fronteiras da Judéia, perseguiam-nos na tentativa de trazê-los de volta para enfrentarem julgamento e punição. Era um perseguidor implacável, ia de casa em casa e mandava jogar homens e mulheres na cadeia. Emitia sentenças de morte contra os crentes. Seu zelo na perseguição dos primeiros cristãos estava em paralelo com seu zelo pela lei, pois para um fariseu a lei era tudo. Para ele era completamente inaceitável a aceitação de um crucificado como Messias escolhido, pois a lei já afirmava que maldito seria todo aquele pendurado no madeiro. Então aqui está, né, a referência de tudo aquilo que eu já falei, conforme registra aí Atos capítulo 8, verso 3, e Atos capítulo 26, verso 10, e Gálatas capítulo 3, verso 13. Então era um homem extremamente violento, perseguidor, e tudo isso ele fazia em nome da fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.